Fala, galerinha do Prosa, beleza? Hoje a gente vai iniciar mais um vídeo sobre validação analítica e o tema discutido será exatidão. Bom, galera, a exatidão de um método analítico, ele deve ser obtido por meio do grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação ao valor aceito como verdadeiro. A exatidão ela deve ser verificada a partir de no mínimo 9 pontos de determinações contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 concentrações baixas, 3 concentrações médias e 3 concentrações altas em replicatas de cada nível. Para as amostras de avaliação da exatidão, elas devem ser preparadas de maneira independente, ou seja, as 9 amostras elas vão ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizada uma solução diluída de uma mesma solução mãe de substâncias químicas de referência, ou seja, você pode utilizar um estoque de padrão, porém você vai preparar 9 amostras de maneira independente, utilizando as mesmas diluições do método, os mesmos preparos de extração do método, e dopar essa amostra, essa matriz, ou essa amostra com substância química de referência. Para a determinação da exatidão, deve ser utilizada a forma mais adequada de acordo com o método analítico em estudo. Você vai ver que a Anvisa ela permite 3 formas de avaliar a exatidão. Para o IFA, você pode utilizar um método proposto, utilizando uma substância química de pureza conhecida. Então, você vai preparar lá as 9 amostras, calcular a recuperação através da concentração obtida pela concentração teórica, e aí você calcula a recuperação da amostra e avalia os DPRs entre as 3 replicadas. Outra opção que você tem é utilizar um método já validado, e aí você prepara a sua exatidão no seu método proposto e quantifica essa mesma exatidão no método já validado. E aí a sua amostra de referência, a sua concentração teórica vai ser a concentração obtida pelo método já validado. Eu nunca fiz essa abordagem, nunca utilizei a exatidão por essa abordagem, mas a Anvisa ela permite. E uma terceira abordagem, no caso de matrizes complexas, principalmente fitoterápicos, onde você utiliza a amostra dopando com padrão com concentrações de substância química de referência na amostra. Então vamos supor que você vai fazer um teor de um IFAV. Você vai pegar 50% da amostra e dopar com padrão para concentração final ser 80%. Aí você, para os pontos de 100%, você vai dopar com padrão para concentração final ser 100%. E 120% é a mesma coisa. Para produto acabado, você tem a opção de dopar a matriz ou a sua amostra de placebo com substância química conhecida. E aí você avalia a recuperação pela concentração teórica que você adicionou na matriz versus a sua concentração obtida, então você calcula a sua recuperação. Na disponibilidade de amostras de todos os componentes do medicamento, você pode utilizar a análise pelo método de edição de padrão ou comparar os resultados com aqueles resultantes de um segundo método validado. Para impurezas, você vai aplicar um método de edição de padrão, no qual concentrações conhecidas de impurezas vão ser adicionadas à sua matriz, e você avalia a recuperação dessas impurezas. Na disponibilidade de amostras de certas impurezas ou produtos de degradação, você pode realizar a comparação utilizando um segundo método analítico validado e a utilização do fator resposta relativa ao IFA. Também eu nunca realizei a exatidão por essa forma, mas a Anvisa permite. E para impurezas desconhecidas, a exatidão ela deve ser avaliada, comparando as respostas de substância química de referência do ativo, né, do IFA, ou de uma impureza conhecida que você saiba que tenha fator resposta similar às suas impurezas desconhecidas, conforme o método proposto, em uma faixa de concentração que contempla a faixa de trabalho do método, desde que seja considerado o mesmo fator resposta. Em todos os casos, a fórmula de cálculo das concentrações dos analitos deve ser a mesma descrita no método analítico em questão. Um parênteses, para impurezas desconhecidas, normalmente você utiliza o padrão do ativo e aí você avalia na faixa de recuperação do método, do LOQ até 120% da especificação da impureza desconhecida. Então você vai avaliar a exatidão para a impureza desconhecida com o padrão do ativo.
Caso as impurezas desconhecidas formadas tenham um fator resposta muito diferente do padrão do ativo, você pode utilizar o padrão de uma impureza que tem uma resposta similar, uma resposta análoga. Porém, na grande maioria das vezes, você realiza a exatidão de impurezas desconhecidas com o padrão do ativo, porque é esperado que essas impurezas sejam derivadas do ativo e tenham uma resposta similar. A exatidão ela deve ser expressa pela relação percentual de recuperação do analito de concentração conhecida adicionado à amostra, ou pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente. Quando a exatidão ela é determinada a partir de um método anteriormente validado, deve-se considerar a substituição do termo concentração teórica à concentração do analito determinada por este meio. Por exemplo, eu tenho um padrão de impureza conhecida, eu tenho um padrão de potência conhecida, e aí eu dopo a minha matriz de amostra com 80%, 100% e 120% desse padrão. Então, a minha concentração teórica é a concentração calculada com base na massa que eu adicionei, e a concentração real vai ser a concentração calculada pelo método analítico. E aí eu vou determinar a recuperação, dividindo a minha concentração obtida pela minha concentração teórica. Quando eu realizo a exatidão por comparação de método analítico, em vez de dividir pela concentração teórica, eu vou dividir pela concentração obtida no método já validado. Essa é uma alternativa que a Anvisa ela permite às empresas fazerem. É avaliado o desvio padrão relativo para cada concentração, para cada triplicata no ponto baixo, ponto médio e ponto alto, você vai avaliar o DPR. Além da recuperação, você vai avaliar o DPR. E os critérios de aceitação da recuperação e do desvio padrão relativo, eles devem ser justificados conforme critérios preconizados na RDC 166 de 2017. Conforme eu já disse em vídeos anteriores, a RDC ela deixa em aberto os critérios de aceitação para exatidão e precisão, porém a empresa ela tem que embasar a sua especificação, seus critérios de aceitação, com base em referências de literatura. A Anvisa ela utiliza guias do mapa como referência bibliográfica. E no guia do mapa, a exatidão e a precisão elas são realizadas utilizando os critérios de aceitação da tabela da OAC, que é determinado com relação massa a massa. Porém, a Anvisa ela deixa em aberto na RDC 166 para a empresa ela escolher o critério de aceitação que ela considera mais adequado. Lembrando que para uma validação de teor, os critérios de aceitação vão ser diferentes do que para uma validação de impureza ou uma validação de uniformidade, uma validação de dissolução, porque são métodos com variáveis distintas. O método de impureza, por exemplo, você trabalha com uma dosagem muito pequena de amostra, então você tem uma variação maior, em decorrência da concentração dos seus analitos. Um método de teor, você tem um critério de aceitação um pouco mais restrito, porque você realiza um pool, uma amostragem, você pesa uma massa exata para realizar um ensaio, então é esperado que você tenha um critério de aceitação mais restrito. Para o método de uniformidade ou método de dissolução, você tem uma variação maior, porque são métodos não tão exatos, são métodos de performance. Então, a Anvisa ela entende que para diferentes tipos de teste você vai ter diferentes critérios de aceitação. Bom, galera, era isso que eu gostaria de falar sobre exatidão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, sigam a gente nos outros canais, nas outras plataformas, LinkedIn, YouTube. E eu fico por aqui. Um abraço a todos. Tchau.